Olá, professor, eu sou o Davi. Junto com o Nicolas e com o Rogério, a gente desenvolveu dois clonadores que foram pedidos, um que é o Shortest Job First e o outro múltiplas filas com alimentação. Vamos começar então com o Shortest Job First. Então, de início, a gente tem declaração de bibliotecas, de alguns defines que a gente vai usar durante o código e também da estrutura de processo que a gente criou e do processo que vai ser o retorno do nosso programa. Existe uma tarefa inicial para inicialização dela, também nós temos as funções para incluir os processos dentro e para também tirar do buffer, e o algoritmo do escalonador, que ele basicamente vai passar por todos os processos que são jogados nele e determinar qual tem o menor tempo de execução. Na main a gente tem a declaração de variáveis e da inclusão dos nossos dados por um arquivo TXT que a gente mesmo criou para teste. Temos a declaração de um poder de função para o escalonador que vai justamente chamar a função de shortest job first, que havia sido falada anteriormente. Todos os processos eles vão ser inclusos numa matriz interna ao código e chegando na parte principal, nós temos a inclusão de todos esses processos, um a um, na estrutura do buffer. Então, nós rodamos 4 loops, cada um com 5 rodadas do buffer. Então, inclusão de 5, de 5, de 5 e os 5 finais no buffer. E a partir de cada um desses, ele roda o escalonador em cima de cada um dos processos. Ao final, a gente tem o arquivo de saída com também o print no terminal. Então, a gente consegue rodar aqui, que a gente tem o arquivo de saída, a entrada do programa e também bate com a saída do programa. Então, do Shortest Job First é isso. Agora do múltiplas filas. Do múltiplas filas, o começo do programa é basicamente do mesmo modo que o Shortest Job First, tem as estruturas, as variáveis, algumas globais, e começa lendo o input do arquivo que tem as informações dos processos. Ele joga esse arquivo numa matriz, essa matriz mais para frente vai ser lida. E começando no escalonador, ele inicializa o escalonador e adiciona as 3 filas do múltiplas filas. 2 são filas com prioridades e uma que possui seus respectivos quantos, e uma não tem nenhuma prioridade nem quanto, quando chega lá ele executa até o final. Ali no Scheduler Queue, ele é responsável por separar cada um dos processos que estão na matriz nas suas respectivas filas de acordo com a prioridade. No Clock Tick, ele faz todo o escalonamento, comparando o tempo que falta para o processo ser executado e ver se é o suficiente para ele ser executado naquela fila. Se não for, ele joga para a próxima. O Show Process está ali só para dar um feedback de como está a situação. E após isso, era para a gente colocar todos os processos na ordem correta em um vetor de processos de 20 posições. Até aí o programa funciona. O problema é quando a gente vai fazer o buffer para ler de 10 em 10, 10 em 10 processos, esse vetor de 20 processos, por algum motivo na linha 168, no momento em que você coloca o processo nesse buffer, estava havendo uma falha e a gente não conseguiu resolver o porquê. Mas a nossa lógica depois dessa seria fazer uma matriz da mesma maneira que a gente tem a matriz de entrada, ia fazer uma matriz de saída e printar essa matriz de saída no arquivo de saída. Porém, por causa dessa falha do vetor de 20 posições, a gente não conseguiu fazer isso. Mas agora o Davi vai rodar aí uma vez o que está acontecendo. Então, basicamente, rodando aqui no terminal, a gente consegue ter um feedback dos processos sendo executados corretamente. Porém, a gente teve um pequeno bug, mas espero que isso não tenha atrapalhado o entendimento. E foi isso. Para mais detalhes do código, entre no nosso GitHub. Obrigado pela atenção.